Vamos concluir hoje esse estudo do capítulo 7 de Bem-aventurados os aflitos, e a gente concluindo, lendo essa mensagem final de O Orgulho e a Humildade. Ainda tem outra, que é o papel do homem inteligente na Terra, mas é menor. A questão aqui é o seguinte, continuando a questão de que bem-aventurados os aflitos, né, bem-aventurados os humildes, né, porque herdarão o reino dos céus, né, viverão no reino dos céus. Então, essa mensagem do espírito Adolfo, bispo de Argel, ele diz o seguinte: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Ou seja, o Espírito chega aqui e diz: você está reclamando de quê? Se foi você mesmo que plantou tudo isso, e que o próprio Cristo já tinha dito que não se espante se a taça da iniquidade tenha transbordado de todos os lados. Iniquidade é a palavra que quer dizer que tudo que é amoral, tudo que é contra a religião. Então, o próprio sermão profético já diz: por se aumentarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Ou seja, este momento de transição, onde o mal e o bem batalhariam e que o mal estaria em toda parte por causa disso, né, por causa desse afloramento de tanta coisa represada durante tantos séculos, eles aflorariam. Então, por que você está se queixando disso? Se houve uma semeadura da terra de plantar as iniquidades. Então, é da lei. Quem planta, colhe. Então, não tem que reclamar. Você vai reclamar que plantou uma semente e que ela nasceu? Não pode reclamar. É do mecanismo da lei. Então, se eu semeei ventos, eu colherei tempestades. E nesse contexto, essas tempestades, elas são acumuladas ao longo de muito tempo, que precisa que tudo seja colhido pelo processo de transição que o planeta se encontra. Então, este é o momento. São chegados os tempos desta colheita, essa colheita de separar o joio do trigo, essa colheita de separar o bem do mal, essa colheita dessa seleção natural. Passe à direita do Pai, passe à esquerda do Pai. É o momento que a gente está passando. Então, por que você se queixa desse momento, que uma vez que foi plantado, né? Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, se não a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Então, a dificuldade que eu tenho hoje no lar, a dificuldade que eu tenho no orbe, no planeta, na gestão, na governança, nos poderes, é natural de um processo de evolução, onde a humanidade está sendo colocada à prova, está sendo colocada sob testes. A gente tem que aferir o que a gente tem nos nossos corações. O que é que eu trago no meu coração? A gente falava aqui na semana passada, qual é o perfume que meu espírito tem? Porque eu, para sair de casa, eu tomo banho, troco de roupa, boto perfume, boto talco, né? Como eu dizia aqui, boto talco, para quem ainda usa talco. Sai de casa todo cheiroso, porque eu estou cuidando do corpo físico, porque foi isso que eu aprendi, a cuidar do corpo físico, porque o corpo físico será visto pelos outros. E eu me preocupo com isso, fazer o cabelo, fazer as unhas, pintar, fazer para ficar bonito para os outros. Não é assim? Foi isso que a gente aprendeu das coisas da matéria. Mas o Cristo veio falar das coisas do Espírito. Então ele veio dizer: cuide do Espírito, cuide da sua alma. Que perfume meu espírito tem? Eu estou cuidando como? Qual é a higiene que eu estou fazendo do meu espírito? Qual é o pensamento que eu estou nutrindo no meu espírito? Qual é a atitude que eu estou tendo que gerará consequências para o meu espírito, para o meu proceder, para as sintonias espirituais que eu terei? Cuide do seu espírito. Então, esse é o processo que a humanidade precisa despertar, de cuidar das coisas do espírito, higienizar as coisas do espírito, elevar o padrão vibratório das coisas do espírito, cuidar da casa mental. Não é cuidar só da casa física. O dono de casa, a dona de casa faz faxina, ajeita a casa, arruma o ambiente, troca o lençol, mas cuide também das coisas do espírito.
Faça a prece, faça o evangelho, leia a página, não fale palavrão, não agrida, não tenha atitude de violência, pensamento de violência, porque isso é cuidar da faxina da casa que você vive, do ambiente que você vive, é cuidar das coisas do espírito, né? Então, generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, se não a vós, que incessantemente procurai esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Como é que eu posso ser feliz se eu olho para o lado e tem alguém chorando? Se eu olho para o lado tem alguém carente? Se eu olho para o lado tem alguém na estrada caído? Como é que eu posso ser feliz? Ah, mas quem está caído é alguém que eu não gosto, que eu não simpatizo. Mas por que você não gosta e não simpatiza? Porque talvez alguém tenha pisado no pé de alguém. Não, mas aquele ali merece. Quem disse a você que você tem o direito de estar julgando quem merece e quem não merece? Esse é o processo da pedagogia do Cristo. A gente não pode julgar. Ah, porque fulano merece sofrer, porque o que ele... é entre ele e Deus. Não sou eu que vou estar julgando, né? Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. A gente não pode mais alimentar esse homem orgulhoso, que somos todos nós, que nos colocamos acima dos outros, pela nossa capacidade econômica, social, moral. Não. A gente, quem quiser ser o maior, que seja o menor. A gente estudou esse evangelho, né? Aplicai-vos, cadê? Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Ou seja, o único meio que a gente tem de proceder é tomar como regra a lei do Cristo. A lei do Cristo é seguir o Cristo. É o que dizia o apóstolo Paulo. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É aquilo que a gente conversava no início, Rita e Ana. Quando o Cristo vive em nós, as coisas do mundo tornam-se secundárias, porque esse Cristo me preenche de luz, de amor, de renúncia, de perdão, de entendimento, de solidariedade, de fraternidade, das virtudes celestes. Este Cristo me preenche. Então, todas as outras coisas são menores diante da perspectiva do porvir. A gente estava falando aqui de conversar com almas de 3, 4, 2 mil anos. De libertar dores de represadas há quantos tempos? Então, isso, puxa vida, isso tem uma dimensão diante da contabilidade celeste que a gente não tem noção. Mas isso não quer dizer que a gente vai menosprezar as coisas do hoje, do aqui e da agora. Tirar os pés do chão, não é isso. Porque a gente está aqui, a gente precisa daqui para poder continuar vivendo. Eu não posso viver uma vida contemplativa porque meu corpo está no céu. Não, meu corpo está na terra. Meu espírito pode apontar para a terra, mas eu preciso do corpo. Eu estou no corpo. Eu não posso negligenciar a oportunidade da matéria, porque é neste momento que eu preciso dar conta de minha administração. Não é? Então, seguir o Cristo é você viver feito Maria no mundo de Marta, como a gente já estudou tantas vezes. Né? Então, é enfrentar todos os desafios, entender por que os desafios existem e se colocar a favor da correnteza. Jamais contra. A gente não vai vencer um rio caudaloso. A gente tem que se colocar a favor e aprender a navegar. Esse é o desafio, né? A nossa tendência é remar contra, né? Que você tem que parar, olhar e vai no movimento da Veja a onda. Em algum momento Veja para onde você vai. Você vai nadar, você vai se cansar e vai ser afogado, né? Então, a lei do Cristo é que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, por muito tempo, a gente achou que não era desse jeito, ou que era de outra maneira, ou que não era de outra forma, né? Por que, a vez de ter maior estima, o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração?
Por que a vez de ter maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração? Infelizmente, na Terra, as pessoas valorizam os tesouros amoedados, dourados, os castiçais de ouro. Infelizmente, se você for uma pessoa de posses materiais, você é preterido em relação a uma pessoa que tem os tesouros dos céus. As pessoas preferem o bem-estar material do que o conforto espiritual. Então, é aquilo que você dizia, a gente deixa de ser interessante. Se eu sou rico, se eu sou poderoso, se eu tenho posses, eu sou cortejado, eu sou querido, eu sou procurado. O telefone toca. Na hora que acaba-se o dinheiro, acaba-se o prestígio, acaba-se o poder, você é esquecido. Você vive só. Por quê? Porque o mundo é de Marta. O mundo não é de Maria. O mundo prefere a posse. O mundo prefere a opulência. O mundo prefere Mamon. O mundo não prefere Deus. Este mundo que a gente vive não prefere isso. A gente construiu isso. Então você é valorizado porque, a vez de ter maior estima, o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração. Só quando a gente deixa de valorizar essas coisas é quando a gente não consegue mais. É quando o corpo envelhece. É quando o corpo sucumbe. Então você não consegue mais materialmente vivenciar o mundo material. Aí você passa a querer valorizar as coisas do espírito. Então você passa a querer valorizar as coisas que tocam o coração. Então é natural quando as pessoas envelhecem, passam a valorizar mais as suas memórias, passam a valorizar mais as suas histórias. Há uma boa conversa, há um café para trocar ideias, para desabafar. Não quer mais as festas, as taças brilhantes, o tilintar e o pisar dos saltos altos. Não se quer mais isso. Os belos salões festivos. Porque o corpo material também envelhece e você não acompanha mais. Então, por que você não acompanha mais? Você procura saber o que é que toca o coração. E o que toca o coração é esse lado, essa essência espiritual. Que quando você está mais jovem, você não tem tempo da essência espiritual. Você prefere o material. É isso que ele coloca aqui. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive de seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. De quem? Gregório de Matos. No final da vida, ele ilumina isso. É. Porque o tempo passou. O tempo passou, eu não tenho mais o acesso a determinadas coisas. Então, eu vou buscar esse lado espiritual. Né? Então, se chegar um homem de bem debochado, não chegar aqui, um rico debochado, perdido de corpo e alma, todas as portas se lhe abrem. O cara é interessante, é agradável, é maravilhoso, sente aqui, nos primeiros lugares. Mas se chegar uma pessoa humilde, trabalhadora, digna, que passou uma vida lutando, nem olha. Mas que perfume tem essa alma? O que é que a gente vê tantas vezes nas reuniões mediúnicas? Quem é que vem ao socorro daquela alma caída e mergulhada nas trevas? Às vezes o mais simples, o mais humilde, o trabalhador humilde, que passou uma vida toda acendendo a alma. Passa toda uma vida investindo nas coisas dos céus. E lá na frente a luz chega, porque você se preparou para isso. É como a gente diz, uma encarnação não se improvisa.
A gente é o que a gente planta, o que a gente semeia, as nossas atitudes de todos os dias. Eu não passo a ser uma pessoa bondosa da noite para o dia, nem uma pessoa má da noite para o dia. Eu sou o acúmulo daquelas coisas que eu construo, né? Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Para quem vive no mundo material, se eu já tenho tudo, por que eu vou corrigir meu defeito? Se meu dinheiro, se meu nome, se meu prestígio abre todas as portas. Agora, quem é que arromba as portas do céu? É quem faz o bem, é a atitude de paz e de amor. Esse Bru escancara as portas do céu, porque é a sua alma que é leve, que é plena, que escolheu os valores definitivos da alma. Agora, no mundo, é fácil você fazer essas escolhas? Não. Você vai ser taxado de louco, de maluco, de lunático. Por quê? Porque você está jogando fora as benesses que o mundo material pode te oferecer. Né? Esse aqui é o desafio que a gente está avaliando, né? Oi? Às vezes a gente, eu trabalhando na a gente estuda, por que não leva para casa? Daí para pior. Eu trabalho na praça, né, como deficiente, é daí para pior. Várias vezes, apesar que legal para cá, servindo, mas É isso aí. Dar-se o inverso é a opinião geral, fustigar-se o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? É aquilo que a gente conversava, né? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade e as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes que de quando em quando lhe desferem no orgulho para os advertir. Se o orgulhoso prospera, é porque Deus está dando tempo para que ele enxergue a oportunidade de servir melhor as coisas do reino dos céus. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então chega a medida. Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Aquela velha máxima que a gente vai, quando o cabo sobe muito, a queda é maior, né? Porque acha que pode tudo, inclusive mais do que Deus. Né? Aí, muitas vezes, a resposta chega. Abate essa vaidade e esse orgulho. Né? Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, de novo aquela mensagem de que Deus nos oferece essas almas dos homens que já viveram na terra para nos alertar. Em sua misericórdia infinita, Deus que envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que vêm te chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência, com a autoridade de quem já passou, de quem já vivenciou e do que encontrou, né? Quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência, são mesquinhas a pá da eternidade. A pá da eternidade é tudo passageiro, é tudo efêmero, é tudo transitório. A eternidade, a gente terá as coisas do nosso espírito, as coisas que a gente construiu.
dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. O maior no reino dos céus é aquele que se fez menor. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado nos céus. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão conduzidos, reduzidos a obedecer a seus servos. É o mecanismo da lei. Ninguém escapa disso, né? Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Então está aí. A humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então está aí, meus irmãos, essa mensagem que conclui o estudo de orgulho e humildade dentro desse capítulo de Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E para concluir essa rápida mensagem aqui de Ferdinando, o espírito protetor, que fala da missão do homem inteligente na Terra, da capacidade da gente usar bem a nossa inteligência. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. O que é que eu sei hoje aqui é compatível e pertinente à condição evolutiva do nosso orbe, e a condição é a capacidade evolutiva de cada um de nós. Então, que a gente não fique vaidoso por causa disso. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde puseste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Ou seja, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua condição é um instrumento que Deus lhe dá para você servir ao mundo que você influencia, né? A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra. Que diria se este ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Ou seja, se eu tenho uma enxada e que o objetivo dessa enxada é cavar a terra para semear, a inteligência é a mesma coisa. Eu recebi o dom da inteligência para ajudar e trabalhar o mundo que eu influencio. Mas se eu uso essa inteligência para acabar com a ideia de Deus, eu também vou ser penalizado por isso, né? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno. Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se eu estou usando o talento que eu recebi da melhor maneira possível, é um mérito, né? Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento do orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, meus irmãos, Ferdinando, espírito protetor, mensagem recebida em Bordeaux no ano de 1862. Então, está aí concluindo esse estudo do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, acentuando que a inteligência, a capacidade que cada um de nós é instrumento também da humildade, da capacidade que a gente tem de trabalhar a serviço da humanidade, né? E não usar um recurso que a gente tem para sufocar os outros e para esmagar os outros. Ficamos por aqui, concluindo esse capítulo 7
né, do bem-aventurados os pobres de espírito. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui iniciando o capítulo 8. 8. O 8 é deitado, né? É isso aí. Então, que Jesus nos abençoe e bem-aventurados os pobres de espírito, como diz a mensagem, porque herdarão o reino dos céus, né? E é trabalhando a humildade que a gente vai conseguir chegar lá, as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Que Jesus nos abençoe e nos inspire cada vez mais.